Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Tem início mais uma coletiva de imprensa do Ministério da Saúde, hoje para tratar do assunto aplicação da dose de reforço das vacinas Covid-19. Participam o ministro de Estado da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, a secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite, o presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASEMS, Williams Freire Bezerra, e o vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, CONAS, Ismael Alexandrino. Nós informamos que esta coletiva é transmitida ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook do Ministério da Saúde. Nós passamos a palavra ao senhor ministro de Estado da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga. Boa tarde a todos. É um prazer receber vocês aqui no Ministério da Saúde, vocês da imprensa, que têm nos ajudado muito a passar informação de qualidade à população brasileira. Eu também aproveito para cumprimentar todos que nos assistem pelas mídias sociais do Ministério da Saúde. Hoje vivemos um momento da pandemia que o sistema de saúde está menos pressionado. Nós temos uma redução nos últimos 60 dias de mais de 60% no número de casos e uma redução de mais de 59% no número de óbitos. E isso é fruto do esforço do Sistema Único de Saúde do Brasil, do nosso SUS. E esse esforço não é um esforço só do Ministério da Saúde, é um esforço do Ministério da Saúde, dos estados e dos municípios, aqui representados pelo Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, o CONAS, doutor Ismael Alexandrino, e pelo presidente do Conselho Municipal dos Secretários Municipais de Saúde, do CONASEMS, o nosso amigo Williams. Então, com CONAS e CONASEMS, o Ministério da Saúde tem feito uma das maiores campanhas de imunização contra a Covid-19 do mundo. O Ministério da Saúde já adquiriu mais de 550 milhões de doses de vacina, todas elas adquiridas com recursos do povo brasileiro. Mais de 223 milhões de doses já foram distribuídas para estados e, por sua vez, para os municípios. A população adulta brasileira, aqueles acima de 18 anos, nós temos mais de 70% dessa população vacinada com a primeira dose. Nós temos mais de 35% da população brasileira com a segunda dose, a população acima de 18 anos. Isso inclui o Brasil entre os 5 países que mais vacina a sua população. Então, isso é fruto do esforço do sistema de saúde do Brasil. Eu gostaria de reiterar para vocês esse ponto. Agora, nós não podemos baixar a guarda, porque nós temos um inimigo perigoso, que é o novo coronavírus. E esse vírus, como sabemos, ele sofre mutações. Mais recentemente, a variante Delta é uma variante de preocupação e que, em alguns municípios do nosso país, começa a ter uma transmissão mais intensa. Também temos dados oriundos de pesquisas que o Ministério da Saúde contrata e também do que acontece nos outros países, que serve de exemplo para nós, que a variante Delta ela pode atacar, sobretudo, aqueles mais vulneráveis, aqueles que fazem tratamento com imunossupressores ou aqueles indivíduos mais idosos que são, naturalmente, têm um sistema imunológico com menos capacidade de dar respostas a um ataque desse vírus. Então, foi por isso que ontem, à noite, aqui já falei com algum de vocês, nós nos reunimos com a CETAI, que é a Câmara Técnica Assessora de Imunizações do Ministério da Saúde. A CETAI ela foi criada com o PNI em 1976 e tem representação do CONAS e CONASEMS, são especialistas muito reconhecidos, e nós fizemos uma reunião técnica, tomamos algumas decisões. A primeira decisão foi reduzir o intervalo entre as doses das vacinas Pfizer e AstraZeneca. O objetivo principal é avançar na aplicação da segunda dose. Hoje nós temos
35% da população brasileira vacinada com a segunda dose, população adulta, né, acima de 18 anos. Com essa estratégia, nós vamos avançar com a aplicação da segunda dose de AstraZeneca e Pfizer, e a expectativa é que no final de outubro toda essa população adulta ela seja integralmente vacinada. A outra decisão foi aplicar um reforço nos idosos acima de 70 anos. Então, esses idosos acima de 70 anos que tiverem tomado a última dose da vacina há 6 meses, eles serão chamados para aplicação desse reforço, e com isso nós vamos buscar uma proteção maior contra, sobretudo, essa variante Delta, que aqui já falei para vocês, que é uma variante de preocupação. Nos países onde essa variante Delta tem transmissão comunitária, tem havido maior problema nos idosos e naqueles que não foram ainda vacinados. No Brasil, felizmente, a população ela é muito aderente à campanha de vacinação, apesar de termos cerca de 8 milhões de brasileiros que tomaram a primeira dose e não voltaram às salas de imunização para tomar a segunda. Aproveito a oportunidade para convocar todos que procurem as salas de vacinação para tomar a segunda dose de vacina. Então, vacinando esses idosos com esse reforço, nós vamos ter uma proteção adicional. Isso a ciência já mostra que há um aumento de anticorpos e isso melhora a condição de defesa da população. Outro grupo que vai precisar tomar uma dose de reforço são aqueles que são imunossuprimidos. Exemplos, os transplantados. Então, esses, após 28 dias da última dose, eles serão chamados para tomar um reforço. O imunizante que será usado para o reforço é a vacina Pfizer. E aí vem a questão da intercambiabilidade. Anteriormente, a intercambiabilidade estava prevista somente em uma condição: gestantes que haviam tomado a vacina AstraZeneca, pelos motivos que nós já fizemos alusão no passado. Agora, nós vamos fazer a intercambiabilidade com a vacina da Pfizer. 2 motivos principais. Primeiro, porque essa vacina ela foi já testada em regimes de intercambiabilidade. Segundo, porque é uma vacina que está aprovada na maioria das grandes agências sanitárias do mundo. E terceiro, porque o Ministério da Saúde se programou para adquirir uma quantia bem expressiva de doses dessa vacina, e ela tem chegado no Brasil obedecendo um critério de tempestividade que nos dá segurança para tomar essa decisão. A AstraZeneca, que também encurtamos o período que era antes de 12 semanas, agora para 8 semanas, há doses disponíveis. Vocês sabem que o Brasil já tem a transferência de tecnologia, a Fiocruz já começa a produzir o IFA nacional, porém ainda não tem condições de produzir doses em escala. Foi por isso que o Ministério adquiriu o IFA, que é originário da China, que continua sendo produzida a vacina AstraZeneca com o IFA originário da China. E pelas expectativas que nós temos de entregas, é possível reduzir essas doses. Se por acaso houver algum tipo de problema, algum atraso com as entregas da AstraZeneca, esses que tomaram a AstraZeneca devem continuar com o intervalo de 12 semanas. E se por acaso, nessas 12 semanas, houver algum tipo de questão de abastecimento, aí sim estaria autorizada a intercambiabilidade para a aplicação da vacina Pfizer com a AstraZeneca. No final do mês de outubro, começo do mês de novembro, nós devemos ter uma resposta de um estudo que o Ministério da Saúde encomendou e que é realizado em parceria com a Universidade de Oxford, que tem recrutado pacientes em 2 centros, na Unifesp, em São Paulo e na Bahia. Esse estudo, como já que mencionei para vocês, ele vai testar estratégias de indivíduos que tomaram a vacina Coronavac, aplicando uma 3ª dose de Coronavac, ou de AstraZeneca, ou de Pfizer, ou de Janssen. Então, com essas respostas científicas, nós vamos direcionar os rumos do Programa Nacional de Imunização em relação a essa dose de reforço.
Finalmente, eu queria destacar a importância de defendermos a soberania do Programa Nacional de Imunização. O Programa Nacional de Imunização é um patrimônio de todos os brasileiros. E o Ministério da Saúde tem discutido os assuntos que são alvos da atenção do nosso programa de imunização, ouvindo os especialistas da CETAI, que são pessoas qualificadas, conhecimento de todos, de grande respaldo científico, com a representação de CONAS e CONASEMS. Então, se seguirmos o que o Programa Nacional de Imunização define em relação aos rumos da campanha nacional de imunização, é a garantia que vamos ter um sucesso ainda maior, que já temos no presente momento, ou seja, defender a rigidez e a soberania do Programa Nacional de Imunização. É claro que nós somos uma grande nação, nós temos 27 unidades na federação, 26 estados e o Distrito Federal, nós temos mais de 5.570 municípios e tem secretários de muita qualificação técnica, são pessoas que também estão muito empenhadas em obter os melhores resultados, mas se cada um quiser criar um regime próprio, o Ministério da Saúde, lamentavelmente, não terá condição de entregar doses de vacinas. Não é? Então, temos que nos unir aqui para falar a mesma língua, e aí seguiremos célere, né? Se cada um quiser fazer seu próprio regime, Natália, você está tomando aí sua água, não vai dar, porque nós não vamos conseguir entregar essas doses. E não adianta ficar noticiando na imprensa que o Ministério atrasou, que faltou dose, porque se for diferente, vai faltar dose mesmo. E não vale ir para a justiça. O direito de ir para a justiça é um direito universal, é constitucional, mas o juiz não vai assegurar dose que não existe. Não vai. O que nós queremos aqui é que a nossa campanha ela siga de maneira equânime, atendendo todos os estados. O Brasil é uma só nação, é um só povo. Lá na Serra da Pacatuba, aqui do meu amigo Williams, é pacatubenses que chamam, Williams? Então, os pacatubenses têm o direito ao mesmo acesso da vacina do que aqueles que estão lá em São Paulo, lá em Barretos, que eu estive lá essa semana e é fantástico. Então, nós vamos seguir juntos. Não adianta um estado estar vacinando com 18 anos e o outro está com 30. Não dá para fazer assim. Se a gente decide aqui que os profissionais ou os trabalhadores de saúde, nesse momento, não serão contemplados com essa dose de reforço, não vale uma demagogia vacinal de estado A ou B querer dizer que vai aplicar doses em trabalhadores de área de saúde. Não dá, porque isso foi discutido amplamente na CETAI. Eu mesmo tinha um ponto de vista e o que prevaleceu foi a decisão da maioria. E eu sou o ministro da Saúde e me submeto às decisões técnicas. Então, todos devem se submeter. No momento que tivermos uma evidência científica sólida em relação à aplicação em determinados grupos, que nós tivermos as quantidades de doses suficientes, nós vamos chamar vocês aqui da imprensa e falar para a população brasileira. Aliás, como temos sempre feito, essa foi a recomendação que eu recebi do presidente da República. E eu vou cumprir. Fazer política de saúde, não fazer política na saúde. Então, obrigado a vocês. Eu vou pedir ao Rodrigo Cruz para que ele fale sobre as disponibilidades de dose. Depois eu vou passar para a secretária Rosana e abrir a palavra para o meu amigo Ismael Alexandrino, do CONAS, que é o secretário estadual de saúde de Goiás, destaco, faz um excelente trabalho, e para o William Meis, que é o presidente do CONASEMS. Rodrigo. Obrigado, ministro. Boa tarde. Vou trazer só alguns números para exemplificar a segurança na tomada da decisão. Então, agora no mês de agosto, como o ministro coloca, expectativa de receber essas 60 milhões de doses. Queria destacar que o Butantan já recebeu o saldo remanescente para a conclusão do nosso segundo contrato, com 54 milhões de doses.
Então, essas 60 milhões de doses somadas a esse saldo, a gente perfaz um total de 80 milhões de doses entregues no mês de agosto. Estamos aguardando somente a liberação dessas doses que já estão em solo brasileiro com o Butantan. Isso sendo liberado, a gente chega a esse total de 80 milhões de doses no mês de agosto. Com esse quantitativo, a gente consegue, até o dia 15, entregar doses suficientes para imunizar toda a população adulta do país. Então, algo da ordem de 160 milhões de doses distribuídas como dose D1. Então, a partir do dia 15, a gente consegue distribuir esse quantitativo de doses suficientes para imunizar, então, toda a população adulta do Brasil, uma população de algo aproximadamente de 160 milhões de brasileiros. Se encaixam nesse grupo que o ministro coloca, que se tomou a decisão acima de 70 anos com 6 meses de D2, até o dia 15 de setembro é uma população de 1,1 milhão de brasileiros. Até o final do mês, soma-se a esse 1,1, 1,2 milhão de brasileiros, né? Então, como a gente teve a campanha de imunização iniciando em janeiro, mas ganhando corpo com o passar do tempo, a gente, então, nessa primeira quinzena de setembro, 1,1, na segunda quinzena, 1,2 milhão de brasileiros. Então, destinaremos doses suficientes para poder imunizar essa população nesse período. Para o mês de outubro, temos mais 7 milhões de brasileiros que se encaixam nesse perfil, nesse parâmetro que o ministro coloca, acima de 70 anos, imunodeprimidos, com D2 a mais de 60 anos, para o caso acima de 70 anos, e para o caso dos imunodeprimidos, 28 dias. E em novembro, 1,6 milhão de brasileiros. Setembro, expectativa de receber cerca de mais de 60 milhões de doses, né? Vamos receber 36 doses da Pfizer, o complementante de doses da Fiocruz. É possível que diminua um pouquinho por conta dessa antecipação do Butantan, estamos só aguardando essa confirmação. Mas, enfim, esses são os números, ministros, que nos dão segurança para seguir com essas medidas que foram pactuadas ontem. Então, teremos aí, no dia 15, a distribuição de doses suficientes para imunizar toda a população brasileira com D1 e temos conforto suficiente em função do recebimento de doses da Pfizer para cumprir o primeiro contrato, expectativa de receber mais 27 milhões de doses. Então, entre o dia 15 de setembro e até o final do mês, serão mais 27 milhões de doses da Pfizer a serem entregues, que serão utilizadas, então, para poder suprir essa demanda. E é importante frisar que esse é o único imunizante que a gente teria disponibilidade para esse período para D1, né? A Pfizer, porque a gente tem a Janssen com a primeira entrega prevista para outubro, estamos fazendo todo o esforço para uma tentativa de antecipação dessas doses, em função do avanço que a gente teve na imunização com a AstraZeneca. As doses que chegam hoje são para serem completadas a imunização dos brasileiros, e com a finalização do contrato do Instituto Butantan, a gente também vai utilizar essas doses, como eu coloquei, para finalizar a imunização de toda a população adulta. Então, por isso que a gente coloca preferencialmente a Pfizer, porque será o imunizante nesse período que a gente terá a disponibilidade para aplicação nesse grupo selecionado. E como o ministro coloca, é uma decisão que foi tomada com base no cenário epidemiológico. O melhor cenário é que se tome essa decisão com o estudo científico pronto. Então, quando o estudo científico ficar pronto, foram 1.200 brasileiros selecionados, voluntários, de diversas faixas etárias, para que a gente possa tomar a decisão, aí sim, com base nesse estudo. Então, ministro, era isso, trazendo um pouquinho de números para a decisão. Obrigado, Rodrigo. Rosana. Boa tarde a todos. Boa tarde, ministro. Qual cumprimento todos os integrantes da mesa. Ministro, eu gostaria só de acrescentar e reiterar, quando a gente sempre fala que a gestão do Sistema Único de Saúde ela é tripartite. Isso não é uma invenção do nosso ministro, isso já vem desde a nossa Constituição. Então, todas as nossas decisões, eu acho que essa mesa aqui ela é bem representativa, tem o gestor
federal, Ministério da Saúde, estadual, representando todos os secretários de todas as unidades da Federação e o Distrito Federal, que é através do CONAS, e também mais de 5.000 municípios, que é representado pelo CONASEMES, e isso nós trazemos isso muito forte aqui no Ministério da Saúde, não só com respeito a isso, mas respeito não só aos princípios do nosso Sistema Único de Saúde, mas os respeitos também constitucionais, como nós devemos fazer. Acrescentando, né, acho que é algo muito importante, que está tendo muita preocupação, como o doutor Rodrigo colocou, e o ministro também, nós temos assim, as doses suficientes conforme o nosso planejamento. Na última reunião tripartite, que foi exatamente há um mês, nós também decidimos que iniciaremos a vacinação de adolescentes sem comorbidades a partir da completude das doses em D1, o que aconteceria agora, justamente em setembro. Então, mesmo iniciando a partir de setembro os adolescentes sem comorbidades, nós temos o quantitativo necessário desses imunizantes. E também é algo que é importante, que a gente não pode esquecer, que o coronavírus ele está construindo a sua história. Muitas vezes nós temos que tomar decisões, como nós estávamos comentando com o secretário Ismael, há 60 dias ela era de uma forma e hoje ela é diferente. Por isso, sim, que urge que haja um respeito a essa coordenação central do Ministério da Saúde e, como eu repito, ela é compartilhada com todos esses entes e que, se algum estado, algum município foge daquele planejamento, isso vai atrapalhar não só aquele município, mas vai atrapalhar todos os outros entes da federação. E isso que a gente está tentando trazer essa união, e através dessa união que a gente vai conseguir o nosso objetivo comum, que é imunizar toda a população brasileira e controlar essa pandemia nunca vista antes. Então, muito obrigada, é isso que eu gostaria de falar. Obrigado, Rosana. Ismael, agora é a sua vez. Cumprimento o senhor ministro da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga, colega de profissão e amigo. Cumprimento os demais componentes da mesa, na pessoa do secretário Williams, que representa todos os secretários municipais, e deixar claro esse posicionamento do Ministério em relação a essa discussão tripartite, e essa composição e essa tomada de decisão esta que tem sido extremamente discutida com caráter técnico, né? Como o ministro bem disse, a nossa função como técnicos que somos é discutir políticas de saúde e não fazer política na saúde. E a nossa principal política de saúde relacionada à pandemia neste momento é a vacinação do brasileiro. Nós não podemos entrar em ondas, em modismo, né? Eu sei que a ciência ela tem verdades que são transitórias, de acordo com as evidências vão surgindo, vão nos pautando para as decisões. As melhores decisões deste momento são essas decisões que foram mostradas pelo ministro Queiroga. E nós não podemos jamais abrir mão, né, desse raciocínio científico, que é a última fronteira da racionalidade. A população está ansiosa por vacinar, fazemos um chamamento aqui, também corroborando a fala do ministro Queiroga, no sentido de conclamar a população e convocar aqueles que ainda não vacinaram de primeira dose, temos um quantitativo significativo que já passou a idade, como também um quantitativo significativo que já deveriam ter tomado a segunda dose e ainda não compareceu. Nós precisamos vacinar a população como um todo para evitar o surgimento de novas variantes e também de mutações. Só assim nós sairemos deste status de pandemia para que possamos ter a proximidade de uma normalidade na nossa vida. Sem isso, a gente não consegue vislumbrar. Então, eu agradeço aqui o diálogo que o Ministério tem feito, o CONASEMES tem feito. Faço um apelo à população brasileira que busque as unidades básicas de saúde e que vacine. A vacinação ela não é um ato individual, ela é coletivo e ela só faz sentido quando todos nós estivermos seguros. Muito obrigado e me coloco à disposição da população brasileira e também de todos os entes federados. Obrigado, Ismael. E antes de passar para o Williams, em nome dele, eu quero homenagear os mais de 5.570
secretários municipais de saúde que coordenam nas 48 mil unidades básicas de saúde, 38 mil delas responsáveis por vacinação, essa campanha. Durante vários dias, nós superamos a marca de 2 milhões de brasileiros vacinados. Quando eu assumi o Ministério, há cerca de 5 meses atrás, nós nos comprometemos com uma meta de 1 milhão de brasileiros vacinados por dia. E eu me comprometi com isso porque eu tenho confiança na força do Programa Nacional de Imunização do Brasil. E hoje, 5 meses depois, nós praticamente nos comprometemos com a meta e dobramos a meta, né? Então, Williams, obrigado a você, o secretário municipal de saúde, e, através de você, como já disse, cumprimento todos os seus colegas secretários municipais de saúde e todos aqueles que estão nas unidades básicas de saúde. A palavra é sua. Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu queria primeiro cumprimentar o senhor ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Em seu nome, cumprimentar a todos que fazem o Ministério da Saúde, ao secretário executivo, ao Rodrigo, a doutora Rosana, meu querido amigo e colega secretário Ismael. Bem, ministro, nós estamos hoje vivendo no país a maior campanha de imunização já realizada na história do país. É uma campanha desafiadora, em que os municípios estão executando essa campanha com muita garra. Nós já trabalhamos muito forte durante esse período. Nós temos hoje 50 mil pontos de vacinação no país, com mais de 100 mil vacinadores atuando, seja em sala de vacina, em drive-thru, em diversos locais que os municípios implantaram para poder vacinar a população. Então, a nossa satisfação nesse momento é de entender e saber que nós estamos dentro do PNI com um grande quantitativo de vacinas, e nós podemos fazer aquilo que nós trabalhamos e desenhamos há muito tempo junto com o Ministério da Saúde, que é colocar a vacina no braço da população brasileira. E aí, a terceira dose, ou a dose de reforço que nós estamos trabalhando, e eu já estava aqui olhando um pouco, e dizendo que nós vamos nos dobrar um pouco mais o esforço que já fazemos no nosso dia a dia. No mês de setembro e outubro, vamos vacinar na dose de reforço aproximadamente 11 mil brasileiros acima de 70 anos de idade. Os municípios estão preparados, as equipes estão a postos. Nós estamos orientando os municípios, aqui eu faço um apelo aos secretários municipais, aos vacinadores, que não entrem em desafios, em aventuras. Vamos trabalhar naquilo que nós desenhamos e sempre orientamos, que é justamente obedecendo à ciência, aos nossos pesquisadores, às orientações técnicas do PNI, que está evidenciadas em pesquisas, está evidenciadas em orientações científicas e técnicas. Se nesse momento está orientando vacinar acima de 60 anos ou 70 anos com a dose de reforço, é porque as evidências científicas nos orientam que esse público está mais vulnerável e é importante nós protegermos ele com a dose de reforço. Então, eu quero aqui, em nome dos 5.570 municípios brasileiros, ministro, primeiro lhe parabenizar pelo aquilo que o senhor falou lá atrás, que ia colocar a vacina dentro do Programa Nacional de Imunização. E nós temos orientado os municípios, Brasil afora, a trabalharem diretamente obedecendo o regramento do Programa Nacional de Imunização, que é desenhado por nós de forma tripartite. E isso tem acontecido Brasil afora, e nós estamos tranquilos em dizer que estamos preparados para cumprir aquilo que nós já viemos fazendo na D1 e na D2 e cumprimos com essa nova etapa de vacinar os brasileiros conforme orientações técnicas científicas na dose de reforço, nessa intercambialidade de vacinas. Se nós vamos trabalhar com a Pfizer, será administrado da Pfizer. Se nós mudarmos no curso desse trabalho de discussão sobre as orientações técnicas para fazer a intercambialidade com outra vacina, iremos estar prontos também para administrar e orientar bem a nossa população. Então, ao povo brasileiro, confiem no Programa Nacional de Imunização, confiem naquilo que nós temos desenhado aqui e tomado de decisões. Aos gestores, sigam as orientações técnicas do PNI e não se aventurem em decisões, em orientações que não têm embasamento científico,
principalmente em estar antecipando a dose de vacina de reforço. O CONASENS está totalmente integrado com o Ministério da Saúde, com o CONAS e com o PNI, para que nós possamos executar bem essa campanha de vacinação e conseguirmos, em um curto espaço de tempo, trazer a normalidade para o Brasil e que possamos, os brasileiros, terem a tranquilidade da sua imunização e voltar ao seu convívio normal, conforme nós vivíamos há 2 anos atrás, antes dessa epidemia. Então, ministro, muito obrigado e nos colocamos à disposição. Obrigado, Williams. Ficamos à disposição de vocês para, eventualmente, esclarecer alguma dúvida que couber. Nós lembramos que o tema desta coletiva é a aplicação da dose de reforço das vacinas Covid-19. Nós seguiremos com as perguntas dos profissionais de imprensa. Nós pedimos aos jornalistas que se identifiquem com nome e veículo e pedimos que cada um façam uma pergunta. Oi, Natália da CNN. Eu posso confirmar 2 informações e aí Sim, fazer uma Natália. pergunta? Pode. Eu entendi que serão, então, 80 milhões de doses em agosto, se der tudo certo ali com aquele últimas doses do Butantan. Perfeito. Serão 33 milhões de doses da Pfizer, mais 10 milhões da Fiocruz e 37 milhões do Butantan. Tá. Aí a outra é para a doutora Rosana. A senhora comentou de adolescentes sem comorbidade e em setembro já. É isso mesmo? É isso mesmo, nós pactuamos na CIB, porque os adolescentes, reitero, com comorbidades e aqueles privados de liberdade, já está liberado, né? Tanto é que tem uma lei para isso. E os sem comorbidade, nós tínhamos pactuados que iniciaremos a partir do momento que nós já tivéssemos vacinado com D1 toda a população acima de 18 anos, e como foi colocado, daria agora em setembro. Tá certo. E a pergunta é: por que os imunossuprimidos entraram no lugar, entre aspas, dos profissionais de saúde? Porque eu lembro que há algumas semanas os senhores comentaram que se houvesse essa dose de reforço, que as pessoas têm falado popularmente de terceira dose, que seriam os profissionais de saúde e os idosos. E aí houve essa surpresa dos imunossuprimidos e os idosos. Isso aí é por questões biológicas mesmo, né, em relação à imunidade. Os pacientes imunossuprimidos, realmente, os estudos têm mostrado, as evidências atuais têm mostrado que eles não têm mantido, né, o nível de anticorpos suficiente, então é recomendado que, a partir de 28 dias da segunda dose, eles recebam mais uma dose de reforço. Em relação aos profissionais de saúde, nós ainda precisamos de mais evidências científicas no que tange se realmente há essa necessidade de aumento de mortalidade. Mas reiteramos, todos os pacientes acima de 70 anos, por conta da imunossenescência, assim, os estudos têm mostrado uma necessidade dessa dose de reforço. Eu pedi, só complementando, Natália, eu pedi a um dos integrantes da CETAI que fizesse uma avaliação da mortalidade dos trabalhadores em saúde, e na próxima reunião da CETAI ele vai trazer esses dados. Se houver ali uma evidência robusta, uma evidência que nos indique a necessidade de aplicar essa dose de reforço também nos profissionais de saúde, nós o faremos. Oi, boa tarde, Natália, do Metrópolis. Eu tenho 2 perguntas, na verdade. A primeira é que essa dose reforço só vai ser com a Pfizer? E se os imunossuprimidos eles receberam a Janssen, vai ter essa segunda dose da Janssen, vai ser da Pfizer? E se isso vai atrapalhar a vacinação dos adolescentes ou não? A segunda dose, essa dose de reforço, ela é preferencialmente sim com a Pfizer, que os estudos têm mostrado também que esse esquema heterólogo, ele faz com que há uma subida nesses anticorpos. Os imunossuprimidos pelas próprias características, e mesmo se eles receberam uma dose de Janssen, é recomendado sim que após 28 dias dessa dose, eles recebam a dose de reforço.
Por isso que a gente fala assim, não terceira dose, é uma dose de reforço, porque a Janssen, o esquema vacinal, é uma única dose. Isso não vai atrapalhar a vacinação dos adolescentes, como o Dr. Rodrigo bem comentou, em respeito das entregas das vacinas. Tá, Natália? Perfeito. Só fazer um complemento, Rosana. Como eu coloquei, nesse período, o que a gente vai ter disponibilidade de doses para encaminhar como essas doses para o reforço são imunizantes da Pfizer, que são as entregas que a gente vai ter. A gente encerra esse nosso segundo contrato com o Instituto Butantan, das 54 milhões de doses, né, totalizando 100 milhões dos dois contratos, e essas doses vão ser imediatamente enviadas aos estados para posteriormente remessa aos municípios, para que a gente complete, então, a imunização de toda a população adulta. A primeira entrega prevista da Janssen em contrato é em outubro, e as doses da AstraZeneca que estão sendo entregues pelo avanço da imunização com a AstraZeneca estão sendo remetidas para cumprir esquema vacinal de D2. Então, o que a gente recebe nesse período, disponíveis para que a gente possa fazer essa imunização, é o imunizante da Pfizer. Por isso que a gente coloca preferencialmente. A depender da realidade do município, ele pode ter, enfim, uma estratégia ou outra estratégia, ter lá alguma dose, e aí, eventualmente, ele faz uso de um outro imunizante. Mas o que a gente vai disponibilizar é o imunizante da Pfizer para que se cumpra essas doses de reforço. Ótimo, obrigada. A segunda pergunta, eu acho que o doutor Ismael pode me responder. O Ministério da Saúde recomenda que esse reforço aconteça a partir do dia 15 de setembro, mas hoje foi anunciado pelo Caiado a aplicação do reforço em idosos a partir da semana que vem, em asilos. Como que acontece isso? Porque Goiás pode começar primeiro, né? Essa questão dos idosos acima de 70 anos, nós vamos seguir rigorosamente a orientação pactuada no Programa Nacional de Imunização, anunciado agora pelo Ministro da Saúde. A questão de asilados é um quantitativo muito pequeno, né? É por uma questão meramente logística, para que eles não compitam posteriormente com aqueles que vão se dirigir às unidades. Então, não atropela o que foi dito. No estado de Goiás, nós seguiremos vacinando, tal qual foi anunciado aqui, acima de 70 anos de idade, apenas os asilados, que é um quantitativo ínfimo, muito pequeno, né, que vai acontecer para que libere depois o cronograma normal. Se há um governador que defende o PNI de maneira muito fervorosa, esse governador tem nome e sobrenome, Ronaldo Caiado, com quem temos uma interlocução frequente e aliás, um dos governadores que nos aconselham pela grande experiência que ele tem. Muito obrigada. Boa tarde, ministro. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Melissa Duarte, Jornal Globo. Eu posso tirar uma dúvida e depois fazer uma pergunta? Os senhores falaram hoje em dose de reforço, né, a partir do mês que vem para imunossuprimidos para idosos, mas anteriormente havia sido falado em terceira dose. Há uma diferença? A terceira dose seria um esquema vacinal diferenciado para esses grupos específicos, e dose de reforço seria um reforço na imunidade, exemplo do que acontece na vacina contra tétano, que a gente toma a cada 10 anos? Não, é porque há vacinas que é uma dose só, né? A Janssen é uma só dose. Eu mesmo usava a terceira dose, mas depois os colegas me alertaram que tinha um imunizante que era só uma dose. Então, se eu falo em terceira, as pessoas podem confundir. Eu não vou tomar a terceira, porque para mim é a segunda, né? Então, daí dose de reforço. Há a possibilidade no futuro de termos vacinas que são preparadas, como acontece em relação à influenza, né? Para cepas específicas. Essas vacinas que nós temos hoje, elas foram preparadas para a cepa original, a cepa de Wuhan. Felizmente, elas funcionam contra as outras cepas. No caso da Pfizer, da AstraZeneca, nós já temos uma comprovação que ela funciona, inclusive, para a Delta, né? Em um futuro, pode ser que todo ano a vacina seja feita de acordo com a cepa que seja mais prevalente. Certo, muito obrigada. Ministro, a minha pergunta é a respeito do protocolo do uso de máscaras. Já tem uma previsão de quando a prévia desse estudo vai ser apresentada ao presidente? Eu até cobrei a diretora do DECITA, a doutora Alessandra Siqueira, para que ela me traga esses dados, mas, de uma maneira geral, isso depende de 3 fatores, né? Primeiro, do momento epidemiológico da pandemia. Se tudo continuar
como está hoje, né, caindo o número de casos, uma pouca pressão sobre o sistema de internação hospitalar, é possível, em um curto espaço de tempo, se flexibilizar o uso de máscaras no ambiente, né, no ambiente livre. Já no ambiente fechado, preservar o uso de máscaras. O que nós deixamos bem claro é que somos contra leis que obrigam as pessoas a usar máscaras. Nós achamos que isso é algo que temos que conscientizar cada um a usar a máscara. O cuidado é individual, o benefício é de todos. Esse é o slogan do Ministério. Somos contra também essa indústria de multa. Não é, momento de pandemia não é lugar de arrumar dinheiro, não. É lugar da gente se unir para conscientizar as pessoas, não só acerca do uso da máscara, mas também em relação a voltar às unidades básicas de saúde para tomar a segunda dose. Até agradeço a sua pergunta, porque tem 8 milhões que não foram tomar a segunda dose de vacina. E não vai ser eu buscando as pessoas com a polícia para tomar dose, não. Isso não vai resolver. Eu tenho que conscientizar. Venham tomar a segunda dose. Obrigada, ministro. Boa tarde a todos. Vitor Boiadian, da Globo News. Eu queria esclarecer, só porque as respostas foram dadas, mas eu queria só cravar. Por que 70 anos e não toda a população idosa? E se há uma perspectiva de, atingindo essa população que foi anunciada, essa faixa etária reduzir? Além disso, doutora Rosângela, foi anunciado um estudo pela Johnson de que a segunda dose, para quem tomou a Janssen, uma segunda dose, uma dose de reforço da Janssen, também pode potencializar os efeitos de proteção. Isso também pode ser revisto dentro desse anúncio que foi feito hoje? Obrigado. Como você bem colocou, e a gente tem reiterado, os estudos eles estão a todo vapor. Nós temos vários estudos, não só aqui no nosso país, né, a Anvisa mesmo tem propagado isso, mas no exterior, em relação a essas doses de reforço, a necessidade ou não de determinado esquema vacinal. Só que a gente tem que se lembrar que não apenas a gente analisa, quando analisamos a parte biológica, o imunizante. Nós também analisamos o indivíduo, que a gente fala assim, né, o indivíduo que vai ficar doente. E nós temos a imunossenescência, que interfere muito no nosso sistema imunológico, os pacientes imunocomprometidos. Então, são pacientes distintos. Os estudos atuais, as atualizações que são, como nós comentamos, há 60 dias, nós tínhamos algumas evidências, hoje nós temos outras. Tem mostrado que, independente até de variantes, o coronavírus voltou, sim, pacientes que após 6 a 8 meses de uma imunização, a partir de 60 a 70 anos, isso é mais prevalente a partir de 80 anos, que há uma diminuição do nível dos anticorpos neutralizantes. É bem verdade que isso não tem uma relação direta, mas o que isso tem implicado? Nós observamos, né, um aumento, sim, da internação do caso desses pacientes, também alguns óbitos, não tão expressivo, mas eles estão ficando adoecidos, e isso, sim, é devido ao sistema imunológico. Claro, nesse primeiro momento, nós optamos não só pela disponibilidade de vacina, acho que é algo que tem que ficar muito claro, que nós temos que ter a indicação técnica, mas nós também temos que ter os imunizantes. Existem vários fatores que vão interferir nisso, e nós optamos, nesse primeiro momento, acima de 70 anos. À medida que vai se evoluindo, nós temos um estudo que foi encomendado, que provavelmente os resultados oficiais sairão no final de outubro, que nos trará mais evidências mais robustas para esses outros públicos, principalmente, e à medida que isso vai acontecendo, a gente vai, a todo momento, modificando, mas sempre com muita prudência. Por isso que eu reitero que há, sim, a necessidade de uma coordenação central, só que há que se respeitar. Como a gente fala, se a gente precisasse fazer uma escolha, né, essa escolha ela seria baseada em evidência científica. Eu tenho uma quantidade X de imunizante, e se eu tivesse que escolher o público que vai ter mais morbimortalidade, nós aplicaríamos nele em detrimento do outro. Isso chama-se equidade, dar mais chance a isso. Tá? Não sei se consegui te explicar. Com
relação a esse estudo da tá. Janssen. Da Janssen existe mesmo, né? Que ela é uma excelente vacina, mas como tudo está se mostrando, né? Com o decorrer, que são os assuntos, os estudos pós-vacinais, e tudo isso a gente também está analisando. E os esquemas heterólogos hoje têm mostrado que a dose de reforço não é a segunda dose de um esquema vacinal, que também tem estudos mostrando que tem ou não determinada eficiência melhor, mas para a dose de reforço, hoje, a melhor evidência são vacinas heterólogas, ou seja, de outra plataforma. E a maioria dos estudos vigentes são a partir de com a Pfizer e plataformas de RNA. Então, por isso também é uma das escolhas que nós fizemos. Senhoras e senhores, nós agradecemos aos jornalistas que participaram desta coletiva, lembrando que a gravação fica disponível nas mídias sociais do Ministério da Saúde. A coletiva está encerrada. Boa tarde a todos.